Nós vamos agora encerrar nosso estudo sobre o pêndulo simples, fazendo uma análise desse sistema, aplicando as equações de dinâmica angular, em contraposição ao que a gente estava fazendo anteriormente, que era aplicando a dinâmica linear para estudar esse sistema. Então, o que é que eu vou precisar definir agora? Eu vou precisar estudar esse sistema através da segunda lei de Newton para a rotação, tá certo? Onde a gente vai precisar definir algumas variáveis físicas da dinâmica angular. Uma delas é que, no lugar de analisar a força restauradora que atua sobre o nosso sistema, a gente vai ter que definir um torque restaurador que atua sobre o sistema, tá certo? Então, se antes a gente precisava de uma força restauradora que seria proporcional ao deslocamento x com relação à posição de equilíbrio, que era como a gente estava fazendo inicialmente para o pêndulo simples, agora a gente vai ter que ter um torque restaurador, tá certo? Que é uma constante elástica do sistema, que eu não estou chamando mais de K, né? Porque a gente está aplicando agora a dinâmica angular, mudei a variável, agora é kappa, mas esse torque restaurador ele tem que ser proporcional ao deslocamento angular com relação à posição de equilíbrio, tá certo? Se antes a gente tinha uma força restauradora que tinha que ser proporcional ao deslocamento linear x com relação à posição de equilíbrio, que foi como a gente adaptou, né? A gente adaptou esse problema do pêndulo simples à dinâmica linear, e agora a gente vai aplicar a dinâmica angular para estudar esse sistema. Então a gente tem que o torque, certo, atuando sobre esse sistema. Para que o sistema ele execute um movimento harmônico simples, é preciso que esse torque restaurador seja proporcional à variável θ, certo? Uma outra substituição que a gente tem que fazer é que no lugar da massa, certo, de analisar diretamente a massa do pêndulo nas nossas equações, a gente agora vai ter que tratar com a inércia rotacional ou momento de inércia do pêndulo simples, certo? E aqui na nossa segunda lei de Newton, para a rotação no lugar da aceleração, a gente vai ter a aceleração angular, que é definida como a derivada de segunda ordem de θ em relação ao tempo. Então, a equação, né, que rege esse sistema físico é exatamente essa equação aqui, que é equivalente, certo, ao que a gente tinha obtido anteriormente para a situação linear, certo? A gente consegue chegar exatamente nas mesmas respostas, tanto analisando esse problema do ponto de vista linear, como do ponto de vista angular. No caso, inércia rotacional, né, para esse sistema onde você tem toda a massa concentrada aqui na extremidade do pêndulo, inércia rotacional é dada como massa do pêndulo vezes a distância do eixo de rotação, tá certo? O eixo de rotação ele vai estar aqui exatamente no centro da circunferência, onde a gente vai definir o nosso zero do nosso sistema de coordenadas. Então, se aqui é o nosso zero e a nossa massa ela está nessa outra extremidade, então essa distância r é o próprio comprimento do pêndulo, certo? Ela sai mapeando, né? Sai do zero do nosso sistema de coordenadas e vai até onde está a massa, m. Então, momento de inércia, ou inércia rotacional do pêndulo simples é mL ao quadrado, como a gente vai ver. Torque. O torque sofrido pelo pêndulo simples, né, vai depender das forças que estão atuando sobre essa massa na extremidade do pêndulo. Como a gente pode ver nessa figura aqui ao lado, existem duas forças atuando sobre essa massa. Tem a força-peso e tem a atração do fio. Sendo que, se você fizer a linha de ação dessa força, a linha de ação da atração do fio, você vai ver que essa linha de ação passa pelo eixo de rotação. E toda vida que a linha de ação de uma força passa pelo eixo de rotação, você tem um torque dessa força sendo igual a zero, certo? Essa força ela não exerce torque sobre o sistema. Por isso a gente não precisa considerar a tração quando a gente vai tratar o torque vai ser só devido a essa força-peso, certo? Tem uma componente dessa força-peso que exerce torque sobre o pêndulo simples.
E aqui a gente tem a nossa equação, né? Que se na dinâmica linear a gente tinha que a força restauradora tinha que ser proporcional ao deslocamento x, né, ao deslocamento linear x com relação à posição de equilíbrio, na dinâmica angular, a gente vai ter que o torque, certo? O torque restaurador atuando sobre esse sistema tem que ser proporcional à variável θ, certo? Ao deslocamento θ com relação à posição de equilíbrio. A gente sabe que a posição de equilíbrio vai ser quando o pêndulo ele estiver completamente aqui nessa direção vertical, ou seja, quando θ é igual a zero, e o nosso torque ele vai ser o quê? Ele vai ser maior quanto maior for esse deslocamento θ com relação a essa vertical, né? Que seria a posição ou o estado de equilíbrio do pêndulo. Então, continuando, vamos trabalhar para a gente tentar obter, antes, né, nos vídeos anteriores, o que é que a gente obteve? A gente obteve a força restauradora atuando sobre o pêndulo simples, Fθ, que era menos mg seno θ. E como a gente já sabia, essa força aqui, ela não é uma força restauradora que vai nos dar um movimento harmônico simples, porque esse Fθ não é proporcional simplesmente à variável θ, né? É proporcional a seno de θ. E por isso a gente fez aquela simplificação do seno, que para pequenos ângulos, né, a gente teria que um Fθ ficaria proporcional a θ, porque seno de θ seria aproximadamente igual a θ. A gente vai tentar fazer a mesma coisa aqui, obter qual é o torque restaurador e ver o que é que a gente obtém e se é possível chegar numa expressão em que a gente tenha isso daqui, né? Onde o torque restaurador seja proporcional à coordenada θ, porque essa daqui é a expressão que está relacionada com a existência de um movimento harmônico simples. Então, inércia rotacional vai ser a massa do pêndulo m vezes o quê? R ao quadrado, né? Que seria o módulo desse vetor R aqui. Esse vetor R é justamente o que a gente estava tratando como L, né, que é o comprimento do pêndulo. Então, no lugar de R, eu substituí L ao quadrado. Essa daí é a nossa expressão para inércia rotacional ou momento de inércia do pêndulo. Torque. Para calcular o torque resultante sobre esse pêndulo simples, só tem uma força, né, que é relevante das duas forças que estão atuando sobre a massa M. Como eu já expliquei, a tensão do fio não vai exercer torque, apenas o peso, né? O peso do fio é que vai exercer um torque sobre o pêndulo. Então, quando a gente fizer o módulo dessa expressão, o módulo do torque vai ser o módulo do primeiro vetor, módulo do vetor R, vezes módulo do segundo vetor, módulo da força F atuando sobre o pêndulo, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, entre o vetor R e o vetor F. Então, o que é que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir qual é o ângulo, certo, entre esses dois vetores, entre o vetor R e o vetor F, que no caso seria o vetor força. A única força a qual está associada a um torque sobre o pêndulo é essa força aqui, a força peso, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguns tracejados, né, nessa figura para a gente melhor identificar qual é o ângulo, né, entre esses dois vetores, entre o vetor R e o vetor P. Então, se eu pegar aqui o vetor R, o vetor que sai da origem e vai até a massa M, e eu prolongar para cá, então a gente vai poder definir que esse ângulo aqui que está entre o prolongamento do vetor R, aqui nesse tracejado, e o vetor P, é o ângulo formado por esses dois vetores, certo? O ângulo formado pelo vetor R e pelo vetor F, tá certo? O nosso vetor força é esse vetor peso aqui. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser o quê, né? Existe uma regra que me diz quando eu tenho duas retas paralelas, certo? E uma terceira reta cruzando essas retas paralelas, esse ângulo aqui interno tem que ser igual a esse ângulo aqui, tá certo? Esses ângulos são chamados de ângulos alternos internos. Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ, esse ângulo aqui também tem que ser o ângulo θ, ok? E mais uma vez, se eu tenho duas retas se cruzando, eu tenho esse tracejado aqui, esse vertical que continua ao longo desse vetor P, e eu tenho outra reta aqui cruzando a primeira,
que continua aqui nesse tracejado, se esse ângulo aqui é um ângulo θ, esse ângulo aqui, tá certo? Também tem que ser um ângulo θ. Esses ângulos são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo formado entre o vetor R e o vetor P é o ângulo θ, certo? É o ângulo θ, que é exatamente esse ângulo que o pêndulo faz com relação à posição de equilíbrio. Então, torque é dado pelo módulo do vetor R, módulo do vetor F, que seria a força atuando sobre o pêndulo, no nosso caso aqui é a força-peso, vezes, nesse caso aí vai ser o seno do ângulo θ. Quem é o módulo do vetor R? É exatamente o comprimento do pêndulo. Então, a distância L, né, o comprimento do pêndulo. Quem é a nossa força F? Como eu disse, é exatamente o peso atuando sobre a massa M. Então, peso é o quê? É massa vezes a aceleração da gravidade. Então, nossa força F é mg. E agora, seno do ângulo θ, o ângulo formado entre o vetor R e o vetor P, é justamente esse ângulo aqui, que eu mostrei, né, através da análise de ângulos com relação a três retas, né, duas retas paralelas e uma terceira reta cruzando essas duas retas paralelas, usando as regras ângulos alternos, internos e ângulos opostos pelo vértice, a gente tem que esse ângulo aqui, né, entre esses dois vetores é o ângulo θ. Então, nosso torque restaurador, ele fica sendo dado por essa equação aqui, menos L, mg, seno de θ. O que é que acontece? A gente pode ver mais uma vez, da mesma forma que a gente viu para a força, que esse torque aqui ele não é proporcional ao deslocamento angular θ com relação à posição de equilíbrio, ele é proporcional a seno de θ, certo? Então, como era de se esperar, a gente obteve o mesmo problema que a gente teve na análise da dinâmica linear, né? Sendo que a gente resolve exatamente da mesma forma. Para ângulos pequenos, seno de θ, ele é aproximadamente o ângulo θ, certo? Então, para pequenos ângulos, para θ muito menor do que 1, eu posso escrever que o meu torque restaurador vai ser menos Lmg θ. E dessa forma, o que é que eu obtenho? Obtenho exatamente algo nessa forma aqui, que é o que está relacionado com o movimento harmônico simples, tá certo? O comprimento do pêndulo não muda, massa do pêndulo também não muda, né, para um sistema específico. A aceleração da gravidade também é uma aceleração da gravidade no local, é fixa. E o meu torque vai ficar sendo proporcional ao deslocamento θ para pequenos ângulos. Ou seja, eu obtenho, né, se eu comparar essa equação aqui com a minha equação do torque restaurador para um MHS, eu obtenho que a minha constante elástica do sistema, a constante kappa, certo? Quando eu comparo essas duas, ela fica sendo dada pelo comprimento do pêndulo vezes massa do pêndulo vezes a aceleração da gravidade. E o que é que eu posso fazer agora? Eu posso pegar essa constante elástica, certo, do pêndulo, kappa, que eu obtive através da análise de dinâmica angular para esse sistema, e eu posso substituir nas equações que a gente conhece já para frequência angular de um MHS, certo? Sendo que para a dinâmica angular, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a substituição de algumas variáveis. Se você comparar a nossa equação de movimento que a gente obteve através das variáveis de dinâmica angular, né? Torque, inércia rotacional, aceleração angular e deslocamento angular, se você comparar essa equação aqui, torque igual a I d2 θ dt2, com o que a gente tinha lá da dinâmica linear, que era o quê? Força é igual a massa vezes a derivada de segunda ordem da coordenada x com relação ao tempo. Então, a gente vai ver que, na comparação das duas, massa se torna inércia rotacional, deslocamento x se torna deslocamento angular θ e força restauradora se torna torque restaurador. Então, o que é que a gente vai fazer? Para a nossa equação de frequência angular para um movimento harmônico simples em termos das variáveis de dinâmica angular, massa deve se tornar inércia rotacional do nosso sistema, certo? E a nossa constante elástica do sistema, em vez de ser K, agora vai ser a constante kappa, certo?
Então vamos lá. Está aqui a nossa constante elástica em termos da análise de dinâmica angular. Então a nossa frequência angular, que antes era raiz quadrada de K sobre M, agora é raiz quadrada de K, certo? Nossa constante elástica para análise de dinâmica angular e não mais dividido por massa, né? Na nossa análise de dinâmica angular, massa vira inércia rotacional. O que a gente vai fazer? Vai substituir a nossa constante elástica K pelo que a gente obteve. A gente obteve que K é Lmg, substituir aqui, vai ficar Lmg, dividido pela inércia rotacional do pêndulo simples, que é ml ao quadrado. O que vai acontecer? Massa cancela com massa, exatamente como aconteceu lá na nossa análise, em termos de dinâmica linear. L vai simplificar com esse quadrado aqui, vai ficar só um L no denominador e vai sobrar um G no numerador. Então, eu obtenho que a frequência angular do pêndulo simples, em termos da nossa análise de dinâmica angular, é exatamente a mesma expressão obtida anteriormente. Frequência angular do pêndulo simples é raiz quadrada de G sobre L. Ok? E o resto, tá certo? Frequência e período de oscilação do pêndulo simples, aí vai ser exatamente a mesma coisa, porque eu vou simplesmente substituir o que eu obtive nesse primeiro caso, né? Para obter frequência, frequência do pêndulo simples é ômega sobre 2π. Vou substituir a mesma expressão, raiz quadrada de G sobre L aqui. Vou obter isso daqui, 1 sobre 2π raiz quadrada de G sobre L. E período vai ser o inverso da frequência. Vou simplesmente pegar essa expressão aqui e inverter. Vou obter mais uma vez, né, que período do pêndulo simples é 2π raiz quadrada de L sobre G. E isso conclui que não importa se eu faço a análise do pêndulo simples em termos das equações da dinâmica linear ou em termos das equações da dinâmica angular, se eu faço a análise da maneira adequada, eu vou obter exatamente os mesmos parâmetros de frequência angular, frequência e período. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.